Olá, me chamo Rodrigo, sou aluno de Medicina do 11º período da UFRJ. Estou aqui com Paulo Corrêa, que é o presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também, atualmente, coordenador nacional do Education Against Tobacco, que a gente chama também de EAT. Ele é formado na UFMG e, atualmente, é professor da UFOP, que é a Faculdade Federal de Ouro Preto. Paulo, a Anvisa está atualmente para fazer a segunda reavaliação da RDC 46, que é a resolução da diretoria colegiada, de 28 de agosto de 2009, e eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa resolução, se você vê uma pressão para a entrada desses produtos no nosso mercado. Olá a todas e a todos, um prazer estar aqui com vocês e com Carolina Costa. Essa questão da Anvisa foi muito bem trazida, Rodrigo. Acho que talvez a maioria das pessoas não tenha ainda uma clareza de entendimento do que está acontecendo. Em 6 de julho, o que a Anvisa fez foi dar o ok, dar a aprovação para o relatório técnico do grupo da área de tabaco da Anvisa, que chama GGTAB. Então, esse trabalho desse grupo técnico foi levado para a diretoria colegiada e a diretoria colegiada aprovou esse relatório por 5 votos a 0, o que significa o seguinte, que o relatório foi bem feito, que todas as questões que eram para ser respondidas estavam ali respondidas e a área técnica colocou aquilo que era o norte que ela acredita que fosse o melhor norte regulatório, qual seja manter a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar e do cigarro de tabaco aquecido, aumentar a fiscalização, medidas educativas, etc. Mas nosso trabalho, nosso ativismo e a nossa vigilância como bons cidadãos, ela não acabou. Por quê? Agora o que vai acontecer é que tem um diretor que deve fazer o relatório, mas antes dele fazer esse relatório final, a Anvisa fará uma nova consulta pública. Como temos entes internacionais, como o pessoal de Hopkins, Bloomberg, essa consulta será aberta por 60 dias. Então, nesses 60 dias, nós temos que nos organizar novamente para trazermos elementos científicos para mostrarmos à Anvisa, olha, a proibição de dispositivos eletrônicos para fumar era importante e a gente tem notícia do lobby de uma indústria que faz tabaco aquecido. Então, é muito importante que nós, nessa nova consulta pública, nos debrucemos um pouco mais para falar também dos riscos e dos malefícios dos produtos de tabaco aquecido. Paulo, eu queria te perguntar também se o senhor vê alguma semelhança com o movimento de expansão do tabaco atualmente com o século passado. Existe um paralelo muito importante, que é o paralelo da desinformação. Então, a indústria sempre se alimentou de desinformação e de propagar falsos mitos na sociedade. Então, existem vários paralelos. O primeiro paralelo que eu diria é o paralelo dos anos 50. Vocês sabem que em 1950 foi estabelecida a relação do tabagismo com câncer de pulmão através de estudos de diversos pesquisadores, como Doll e Hill, Morton Levin, Raymond, Winder e Graham, uma série de pesquisadores. Como o consumo de cigarro estava diminuindo, as indústrias se reuniram num hotel, contrataram uma firma de publicidade que chama Hill & Knopf, e elas se juntaram para ver assim, o que nós fazemos para evitar que as nossas vendas continuem caindo. Então, isso está nos documentos secretos da indústria. Eles fizeram um grande esforço de relações públicas, de fazer campanha, reafirmando que os produtos de tabaco que elas faziam eram seguros e que elas iriam patrocinar pesquisas imparciais para saber se o tabagismo era ou não um risco para a saúde. Então, vejam bem, é o mesmo paralelo. As indústrias agora apresentam os dispositivos eletrônicos para fumar cigarros de tabaco aquecido como podendo ter um potencial de menos riscos para a saúde, subvertendo o nome redução de danos. Redução de danos não é isso que a indústria do tabaco e da nicotina está falando, então ela se apropria disso. Então, essa mentira, essa enganação continua. O que mudou um pouco no século XXI é a forma. Isso é muito feito agora através de influências, de redes sociais. Então, existem pessoas que são contratadas então para poder ficar modelando outras. As indústrias vão ativamente atrás desses influencers que têm uma base de seguidores muito grandes.
Então, isso é o mecanismo de fazer. Então, é uma história repetida da indústria. Por exemplo, só em 1988 se soube que a nicotina era droga e provocava dependência. Entretanto, os documentos internos da indústria mostram que em 1963 a indústria já sabia que nicotina era droga, existem memorandos executivos falando, portanto, nós estamos no negócio de vender droga, nicotina é uma droga que causa dependência. E vocês lembram, né, os executivos no final dos anos 80, diante do Congresso americano, jurando de pé junto que eles acham que a nicotina não era uma droga que provocava dependência. E nesse sentido, Paulo, como o senhor acha que a população pode ficar alerta a garantir o seu direito à saúde? Então, felizmente, nós estamos de novo num governo mais democrático, onde a participação popular ela é almejada, ela é desejada. Então, nós temos que nos organizar enquanto sociedade civil e juntar, então, assim, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa, já que a indústria está bombardeando os jovens, juntar grupos que tenham características de serem jovens, mas jovens dinâmicos, protagonistas, como o EAT faz. Então, acho que os EATs no Brasil todos podem ter um papel muito importante nesse processo agora da Anvisa. Então, assim, liderando, né, fazendo as suas manifestações, fazendo postagens nas suas redes sociais, disseminando informações corretas, recrutando influencers do bem, para que os influencers do bem façam a educação adequada da sociedade, organizando eventos, não assim, se instrumentando para poder também tratar o tabagismo, e é uma grande preocupação de vários de nós, professores do Serviço Público Federal Brasileiro, uma melhor instrumentação dos alunos durante a sua graduação para abordar a dependência à nicotina. Doutor Paulo, outra pergunta que eu queria fazer ao senhor é sobre a reforma tributária. O que o senhor tem a falar sobre isso? A reforma tributária é um momento bastante oportuno, uma grande janela de oportunidades para nós, do controle do tabagismo, conseguirmos equalizar um pouco a conta do gasto associado com o tabagismo e da arrecadação de impostos. As indústrias sempre se vangloriam da arrecadação de impostos e dos empregos, mas a gente sabe, tem um estudo do IEX, da Argentina, que mostrou que a indústria do tabaco dá um enorme prejuízo, da ordem de bilhões, quando se considera os gastos diretos, indiretos, perda de produtividade, absenteísmo. Então, é uma lista enorme de coisas. A reforma tributária é uma necessidade do país. O país precisa investir mais em políticas sociais e precisa arrecadar mais impostos. Quanto à alimentação, a gente vê, por exemplo, que a gente vive num sistema que é totalmente perverso. Por exemplo, o maior fabricante de cola, por exemplo, tem uma isenção de impostos da ordem de 9 bilhões para produzir o seu xarope lá na Zona Franca de Manaus. Então, essa isenção de impostos, isso permite a ela vender uma bebida açucarada que faz muito mal à saúde. Pelo contrário, a gente tem um agricultor que trabalha com produtos orgânicos, que esse produto orgânico é sobretaxado em relação, por exemplo, à batata industrializada que você compra no supermercado já embalada e que é rica em sal, etc. Então, a lógica do sistema está errada, a lógica é perversa. Se eu quiser me alimentar de forma melhor, eu vou pagar mais caro por isso. Então, quando se pega produtos que fazem mal à saúde, como tabaco, álcool e esses alimentos que são chamados de alimentos ultraprocessados, esses alimentos ultraprocessados deveriam ser sobretaxados, porque isso arrecadaria mais impostos, permitiria direcionar recurso para o tratamento das doenças relacionadas ao tabaco, ao álcool e à alimentação inadequada, e nós poderíamos, dessa forma, promover uma alimentação mais saudável. Então, essa questão da reforma tributária é outro lugar onde nós, sociedade civil, temos que estar atentos, estarmos instigando as comissões de saúde, outras comissões, e, além do mais, fomentar de novo o governo para que efetivamente recrie a CONIC, a Convenção Nacional de Implementação da Convenção Quadro, para a CONIC faz esse trabalho entre os diversos ministérios,
faz essa conversa, essa articulação tão necessária. Então, nós temos diante de uma oportunidade muito grande e nós devemos aproveitar essa janela de oportunidade para não só pagar a nossa conta em relação à conta que não fecha em relação ao gasto das doenças tabaco associadas, mas também promover uma alimentação saudável da nossa população. Então, a reforma tributária permite a gente ser sustentável, ser solidário e ser saudável. Doutor Paulo, acho que ficou muito claro. Agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Seguimos em frente. Seguimos em frente.